Gente, nas longínquas e traiçoeiras águas do noroeste da Escócia, onde o mar se confunde com um céu cinzento e o vento esculpe os cânions do litoral rochoso, ergue-se o belo, mas enigmático farol das Ilhas Flenham. Imagine, um cenário quase que sobrenatural, onde a solidão e o mistério se fundem, criando um pano de fundo ideal para o episódio que hoje trarei aqui no Deboborando, e que desafia explicações em a intrigante história de 3 destemidos guardiões de farol que simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. O fatídico inverno de 1900. Localizado num arquipélago isolado, as Ilhas Flenham, que é parte do grupo de pequenas ilhas do noroeste da Escócia, são assolados por tempestades furiosas e envoltas em lendas. Erguido com uma engenharia moderna para a época, o farol foi concebido para guiar navios em meio a um mar implacável. Ironicamente, ele próprio acabou sendo envolto num mistério, gente, que até hoje intriga historiadores, amantes do inexplicável, inclusive a mim. E tem filme a respeito, mas que mudou tudo, tá? A estrutura construída pouco antes do ocorrido combinava a modernidade e a solidez com o isolamento da natureza selvagem. Em uma época em que o progresso tecnológico começava a iluminar os recantos mais sombrios do mundo. E o farol ergueu-se como um bastião de segurança, tá? Até que a própria luz se apagasse para sempre. Então vamos aqui falar sobre a rotina dos guardiões. Entre aqueles que se dedicaram à vigilância do farol, encontravam-se 3 homens cuja rotina era super simples, mas vital para a segurança marítima. Eram eles Thomas Marshall, James Ducat e Donald MacArthur. Nomes que até hoje evocam respeito e, sim, uma pontada de tragédia. Eles eram responsáveis por manter o farol em funcionamento sempre e registrar as condições climáticas, assegurar que o brilho orientador persistisse, mesmo nas noites mais tempestuosas, o que era comum ali naquela região, tá? Nas páginas do diário mantido à risca, os relatos eram sempre rotineiros e traziam um trabalho árduo, turnos exaustivos, de recurso solitário, dias em que o mar rugia e a tranquilidade era interrompida apenas pelo tilintar dos equipamentos, sussurro dos ventos, ventanias. Os relatos contemporâneos indicam que os 3 homens formavam uma equipe coesa, amiga, acostumada a enfrentar não apenas as intempéries, mas também o peso da solidão e do isolamento. Vale aqui ressaltar que o farol das Ilhas Flenham era cercado por água por todos os lados e por uma questão geológica não era possível ter contato direto com o platô do farol, tá? As compras eram deixadas, os mantimentos eram deixados em pedras ali da redondeza do farol. Os rapazes desciam uma escadaria gigantesca, porque a casa dos faroleiros e o farol eram bem no alto. Ali eles pegavam os mantimentos e levavam para cima. Era essa uma das rotinas. Era dezembro de 1900 e o inverno estava extremamente rigoroso e instalava sua fúria habitual nas ilhas. Em meados do dia 15, um navio de alívio, que se chama de alívio porque reabastecia a estação, ficou de trocar os guardiões e iniciar o percurso até o farol. Ao aproximar-se, a tripulação que estava no bote sentiu um desconforto assim inexplicável. A iluminação do farol, que deveria brilhar intensamente como sempre, parecia meio trôpega, como se tivesse sido interrompida abruptamente. E quando o bote atracou na pequena doca improvisada, o silêncio e o desalinhamento da rotina chamaram imediatamente a atenção dos homens a bordo. Não havia sinal da atividade da equipe, que geralmente esperavam os utensílios felizes da vida e trocavam com os demais. Tudo estava disposto de maneira em comum. Eles resolveram então entrar na casa dos faroleiros.
E lá viram que os utensílios estavam dispostos de maneira incomum. A mesa de jantar ainda exibia sinais de refeição interrompida de uma forma abrupta. O que é pior, para abrir a casa do farol foi dificílimo, porque ela estava trancada por dentro. Sabe aquelas travas antigas que se usavam em portas gigantes de madeira? Sim. Eles tentaram entrar por uma janela, eles tiveram que simplesmente acabar com essa janela para poderem entrar. Documentos, logbooks e testemunhos, registros oficiais meticulosamente mantidos pelo Northern Lighthouse Board, que é o navio que estava lá, relatou com rigor a estranheza do ocorrido. O diário do farol continha uma entrada abrupta e incompleta. Segundo as notas preservadas no dia 15 de dezembro, a escassez de registros e comentários enigmáticos sugeriam que os guardiões haviam se precipitado em uma ação incerta, como se algo estivesse compelido a abandonar suas funções de uma forma inesperada. Tipo assim, pararam de escrever, pararam de comer, largaram tudo, mas por que estava tudo trancado por dentro? É estranho. Bom, eles encontraram pertences pessoais, roupas recém-usadas, utensílios de mesa sobre a mesa, conforme eu já disse, e até mesmo um caderno de anotações com uma última entrada críptica, que sugeria presságios de desgraça. Embora os relatos carecessem de detalhes precisos, a impressão geral era de que os homens teriam sido surpreendidos por alguma força, uma situação avassaladora, incapazes de poder ter qualquer reação e, mais ainda, incapaz de qualquer explicação por parte daqueles que estavam observando tudo ali ao entorno, né? Muito estranho. Alguns documentos da época sugerem que nos minutos anteriores ao desaparecimento o tempo deteriorou-se rapidamente com rajadas de vento que poderiam ter levantado ondas gigantes contra as rochas. Sim, não contra a casa. Ao mesmo tempo, as circunstâncias pouco favoreciam um simples atropelo natural. Nada explicava. Algo em seus gestos, como se tivessem sido arremessados contra o destino, permanecia envolto num mistério que até hoje, gente, ninguém consegue explicar. Como explicar uma equipe que simplesmente sumiu de um farol, de uma casa que estava trancada por dentro e que deixou tudo intacto? A fúria da natureza versus o sobrenatural? Sim, ao longo dos anos, diversas hipóteses foram levantadas para explicar o inexplicável desaparecimento desses 3 guardiões. Entre as teorias mais difundidas, destaca-se a hipótese de uma tempestade particularmente violenta, que com fúria descomunal no Atlântico teria engolido os homens em fração de segundos, mas isso não explica, de novo, a casa trancada por dentro. Condições meteorológicas, conforme registrado em documentos oficiais, eram de fato muito severas naquele fatídico dia, mas especialistas afirmam que, apesar do perigo, esse acontecimento dificilmente explicaria a ausência de qualquer vestígio. A casa estava intacta, não estava sequer molhada. E os desaparecidos, conforme eu já disse, estavam do lado de fora com uma casa trancada por dentro. Outra vertente, e isso ganhou rapidamente adeptos, que entre os entusiastas do sobrenatural e investigadores de casos inexplicáveis, aponta para a possibilidade de fenômenos paranormais. Relatos posteriores oriundos de habitantes das proximidades e estudiosos do oculto sugerem que uma força invisível, talvez um espírito guardião, uma entidade assombrada, interferiu na rotina dos homens, levando-os através de um portal a um destino incerto e misterioso, sem deixar vestígios. Sim, em meio a especulações não se pode descartar a possibilidade de um erro humano, por exemplo, ou até mesmo uma falha de comunicação. Alguns pesquisadores sugerem que, diante de um alarme imprevisto ou de uma anomalia no funcionamento do farol, os guardiões podem ter simplesmente agido de maneira precipitada, ou que, por sua vez, impossibilitou uma reunião posterior de resgate. Também não
Não encaixa. Relatos dos oficiais responsáveis pela inspeção do local indicam que os registros contêm lacunas que são inexplicáveis, anomalias na escrita dos relatos oficiais, o que pode ser interpretado como um sinal de desespero momentâneo. É muito doido. A natureza implacável das ilhas e a sensação de isolamento extremo são elementos que permeiam toda a narrativa do Farol. As condições ambientais, o vento cortante, uma chuva incessante, a imensidão do oceano, tudo isso contribuiu para a degradação física e psicológica dos guardiões. Num ambiente onde a solidão se transforma talvez num adversário silencioso, né? Qualquer sinal de instabilidade emocional, por menor que fosse, poderia sim desencadear reações irracionais ou até mesmo um pânico culminando num desaparecimento em massa que por si só se tornaria lendário. Quando os relatos do desaparecimento se espalharam, o choque, a perplexidade dominaram os corações dos seus familiares e dos amigos desses 3 homens da comunidade marítima. Notícias publicadas em jornais da época descreviam com cuidado o mistério, evitando sensacionalismo, tá? Mas sublinhando que foi uma tragédia ter perdido homens dedicados em um serviço tão crucial. Houve uma comoção provocada pela notícia, que levou a uma minuciosa investigação por parte das autoridades marítimas, que mesmo após a análise detalhada de documentos e do local, não conseguiram desvendar o enigma que se escondia nas entrelinhas, tanto do diário quanto também na situação onde o local estava. Esse véu de mistério sobre o ocorrido estimulou relatos e interpretações alternativas por parte tanto de historiadores como curiosos como eu, por exemplo, e escritores, artistas que se inspiraram na história para criar obras, filmes. Sim, até hoje isso é mencionado. Embora os próprios guardiões não pudessem mais testemunhar os fatos, os relatos colhidos após o incidente, tanto de seus familiares quanto de colegas que posteriormente passaram a presidir a manutenção do Farol, reforçaram a impressão de que realmente, galera, algo extraordinário, algo muito estranho, muito bizarro teria ocorrido. Documentos oficiais, depoimentos de membros do Northern Lighthouse Board e recolhimentos orais preservados de forma fragmentada apontam para uma sensação coletiva de inquietação, dúvida, uma vez que o desaparecimento desafiava toda a lógica. E a lógica do desaparecimento na época não fazia por si nenhuma ordem. O relato destacava que nos dias que se seguiram ao incidente, a região parecia carregada de uma energia distinta, sabe? Uma sombra que parecia perpassar a paisagem até afetar os que se aventuravam a se aproximar do farol. E a memória dos 3 guardiões, cuja identidade se transformou quase em mito, permanece viva até hoje nas narrativas locais, lembradas não apenas como uma tragédia inexplicável, tá? Mas como um alerta aos mistérios que o oceano ainda guarda, né? Sim, o oceano guarda em suas profundezas o enigma que resiste ao tempo, mesmo após um século. Esse mistério que envolve o desaparecimento dos guardiões das Ilhas Fleming continua a fascinar, estimular debates, investigações realizadas por estudiosos, entusiastas e principalmente entusiastas por fenômenos inexplicáveis. Não convergem para uma única explicação satisfatória. Nada dito. Agora, a vulnerabilidade humana diante do desconhecido, ou até mesmo sobre elementos sobrenaturais ou supernaturais, né, como ondas gigantes, permanece o fato de que o episódio é um lembrete da fragilidade e dos limites do controle humano frente ao poder elementar do oceano. Os 3 faroleiros ficaram e permanecem até hoje como um convite à reflexão. Em memória deles eu fiz hoje esse vídeo, porque eu acho esse assunto extremamente intrigante, extremamente misterioso, e a eles eu dedico todo o meu respeito. Até o próximo enigma, até o próximo mistério.
Se eu conseguir alguma atualização sobre o caso das Ilhas Flanagan, que eu não acredito, porque eu pesquisei bastante, eu faço outro vídeo aqui pro canal, tá? Um beijo. Fui. Ah, antes que eu me esqueça. Curtam, se inscrevam, compartilhem, comentem. O canal é um botinho bebê nadando em volta do farol, galera, por favor. Tá? Não custa nada. Isso apoia o canal e faz com que o canal, ó, desabroche. Beijo, beijo. Tchau.